Capítulo 6, parte 4. Eleia e Paikhan se entreolharam sem nada compreender. Havia nesta mensagem 2 elementos contraditórios. Estará convocada a meu pedido e, entre aspas, não a conheço. E havia, sobretudo, a ameaça de serem mobilizados e postos afastados um do outro. Desde a sua designação, eles nunca mais haviam se separado e não podiam encarar esta perspectiva. Isto lhes parecia inimaginável. Irei com você ver Coban. Se ele realmente tem necessidade de você, lhe pedirei para me convocar também. Na torre, qualquer um pode me substituir. Era simples, era possível se Coban quisesse. A universidade era a primeira força do Estado. Nenhum poder administrativo ou militar imperava sobre ela. Ela possuía seu orçamento autônomo, sua guarda independente, seus próprios emissores, e não tinha que dar contas a ninguém. Quanto a Coban, embora não ocupasse nenhum posto político, o conselho diretor de Gondawa não tomava decisão grave sem consultá-lo. E se ele tinha necessidade de Eleia, Paikhan, que havia recebido exatamente a mesma educação e a mesma instrução, poderia também ser-lhe útil. De qualquer maneira, nada urgia. A ideia mesmo da guerra, sendo uma monstruosidade absurda, não se deveriam deixar dominar pelo nervosismo oficial. Todos esses burocratas fechados nos seus palácios subterrâneos não tinham mais noção da realidade. Eles deveriam subir mais vezes para ver tudo isso, disse Eleia. O sol da manhã clareava o caos das ruínas, dominado a oeste pela massa enorme do estádio quebrado e revirado. A leste, a autoestrada retorcida afundava-se na planície nos reflexos de vidro, sobre a qual nenhuma graminha tinha conseguido nascer. Paikhan passou seus braços ao redor dos ombros de Eleia e apertou-a contra ele. Vamos até a floresta, disse ele. Enfiou sua chave na placa de comunicação, chamou o parqueamento da profundidade 1 e chamou um táxi. Alguns minutos mais tarde, uma bolha transparente vinha parar no lugar de encostar, passando diante da mesa. Paikhan pegou as 2 armas e os cintos. Voltou para informar a central do tempo sobre a sua ausência e dizer aonde ia. Não podia mais se ausentar sem prevenir. Estava mobilizado. Perceberam? Eles são todos canhotos, disse Hoover. Falava em voz baixa para Leonova, escondendo seu microfone na mão. Leonova compreendia muito bem o inglês. Era verdade. Agora que Hoover lhe havia chamado a atenção, isto saltava aos seus olhos. Estava irritada por não ter sido ela a perceber sozinha. Todos os Gondas eram canhotos. As armas encontradas no pedestal de Eleia e no de Coban, que também tinha sido aberto, eram em forma de luva para a mão esquerda. E a imagem da grande tela, nesse momento mesmo, mostrava Eleia e Paikhan treinando com os outros Gondas manejar armas semelhantes. Todos atiravam com a mão esquerda, sobre alvos de metal de formas diversas, que surgiam bruscamente do solo e que ressoavam sob o impacto dos golpes de energia. Era um exercício de habilidade, principalmente de controle. Sob a pressão exercida pelos 3 dedos dobrados, a arma G podia curvar um ramo de grama, ou pulverizar um rochedo, triturar um adversário, ou somente derrubá-lo. Um alvo oval ergueu-se subitamente 10 passos diante de Paikhan. Era azul, o que significava que ele deveria atirar com um mínimo de força. Com a rapidez de um raio, Paikhan dirigiu a sua mão esquerda para a arma, presa à sua cintura por uma placa magnética. Arrancou-a, ergueu o braço e atirou. O alvo suspirou como uma corda de harpa atingida e desapareceu.
Paikan começou a rir. Tinha se reconciliado com a arma. Esse exercício era uma brincadeira agradável. Um alvo vermelho apareceu logo em seguida, ao mesmo tempo que um verde erguia-se à esquerda de Eleia. Eleia atirou fazendo um quarto de volta. Paikan, surpreso, teve o tempo exato de atirar antes que os alvos desaparecessem. O vermelho ressoou como uma tempestade, o verde como um sino. De todas as partes surgiam alvos que recebiam golpes violentos, piparotes ou carícias. A clareira cantava como um enorme xilofone sob os martelos de um louco. Um engenho da universidade sobrevoou o local, abriu um espaço e pousou suavemente atrás dos atiradores. Era um engenho rápido. Parecia com um ferro de lança, tendo na parte de cima um casulo transparente, onde estava cunhada a equação de Zoran. Daí saíram 2 guardas universitários, de peitoral e saias verdes, a arma G do lado esquerdo do ventre, uma granada S sobre a anca direita, a máscara nasal pendurada como um colar. Usavam o penteado de guerra, os cabelos trançados atrás, seguros por um grampo magnético, contra o capacete cônico de bordas largas. Foram de um grupo a outro, interrogando os atiradores que os olhavam com espanto e inquietação. Nunca tinham visto guardas verdes tão bem armados. Os 2 guardas procuravam alguém. Quando chegaram perto de Eleia, disseram: "Procuramos Eleia 3190791." Tinham passado pela torre e, encontrando-a vazia, haviam indagado na central do tempo. Koban queria ver Eleia sem demora. "Vou com ela", disse Paikan. Os guardas não tinham ordens para se opor. O engenho atravessou o lago como uma flecha até a boca e deixou-se cair verticalmente na chaminé verde da universidade. Diminuiu ao chegar no teto do parqueamento. Aproximou-se do solo acima da pista central. Tomou uma pista especial e parou diante da porta dos laboratórios, que se abriu e fechou-se atrás dele. As ruas e os edifícios da universidade chamavam a atenção pela sua simplicidade em contraste com a exuberância vegetal do resto da cidade. Aqui as paredes eram nuas, os arcos sem uma flor ou uma folha. Não havia nenhum só ornamento nas portas trapezoidais, o menor riacho no solo da Rua Branca, onde o engenho prosseguia sua corrida. Nem um pássaro no ar, nem um bichinho surpreendido num dobrar de esquina, nenhuma borboleta, nenhum coelho branco. Era a severidade do conhecimento abstrato. As pistas de transporte tinham cadeiras fabricadas e rampas metálicas. Eleia e Paikan ficaram espantados pela atividade anormal que reinava na rua debaixo deles. Os guardas verdes em roupa de guerra, cabelos trançados e capacetes na cabeça, se deslocavam em todas as pistas, sem se espantar de ver passar acima de suas cabeças esse engenho para o qual a rua normalmente era interditada. Sinais de cor palpitavam acima das portas, chamadas de nomes e de números ressoavam. Laboratoristas em roupa salmão corriam pelos corredores, seus longos cabelos envolvidos em mantilhas herméticas. Não era o quarteirão dos estudos, mas sim o dos trabalhos e pesquisas. Nenhum estudante passeava por ali, seus pés descalços e seus cabelos curtos. O engenho pousou sobre a ponta de uma encruzilhada em feitio de estrela. Um dos guardas conduziu Eleia ao laboratório 51. Paikan seguiu-os. Foram introduzidos numa peça vazia, no meio da qual um homem, em roupa salmão, esperava de pé.
A equação de Zoran, carimbada em vermelho do lado direito do seu peito, indicava que ele era chefe do laboratório. Você é Elea? Perguntou ele. Eu sou Elea. E você? Eu sou Paikan. Quem é Paikan? Eu sou de Elea, respondeu Paikan. Eu sou de Paikan, disse Elea. O homem pensou um instante. Paikan não foi convidado. Coban quer ver Elea. Eu quero ver Coban, replicou Paikan. Vou lhe dizer que está aqui. Vai ter que esperar. Acompanho Elea. Eu sou de Paikan, disse Elea. Houve um momento de silêncio. Depois o homem falou. Vou prevenir Coban. Antes de vê-lo, Elea deve passar pelo teste geral. Eis a cabine. Abriu uma porta translúcida. Elea reconheceu a cabine padrão, na qual todos os seres de Gondawa tinham que se fechar ao menos uma vez por ano para conhecer sua evolução fisiológica e modificar, em caso de necessidade, sua atividade e sua alimentação. É preciso? Perguntou ela. É preciso. Ela entrou na cabine e sentou-se na cadeira. A porta fechou-se. Os instrumentos se acenderam ao redor dela, claridades de cores saltaram diante de seu rosto. Os analisadores ronronaram, o sintetizador estalou. Estava terminado. Elea levantou-se e empurrou a porta. A porta continuou fechada. Espantada, ela empurrou com mais força, sem resultado. Chamou inquieta, Paikan! Do outro lado da porta, Paikan gritou, Elea! Ela tentou mais uma vez abrir. Adivinhou que havia nesta porta fechada algo de terrível. Gritou, Paikan, a porta! Ela se atirou. Ele se atirou. Ela viu sua silhueta estourar contra o metal translúcido. A cabine foi sacudida, os instrumentos quebrados caíram ao chão, mas a porta não cedeu. Nas costas de Elea, a divisão da cabine se abriu. Venha, Elea, disse a voz de Coban. Duas mulheres estavam sentadas diante de Coban. Uma era Elea, a outra morena, muito linda, de formas mais redondas, mais opulenta. Elea era o equilíbrio dentro da medida perfeita. A outra era o desequilíbrio, que dá ao Elanra a fecundidade. Enquanto que Elea protestava, reclamava a Paikan e exigia ir encontrá-lo, a outra estava calada, olhando-a com calma e simpatia. Espere, Elea, disse Coban. Espere para saber. Usava a severa roupa salmão dos laboratoristas. Porém, a equação de Zoran sobre seu peito estava impressa em branco. Andava de um lado para o outro, pés descalços como um estudante. Entre suas mesas escrivaninhas e as paredes de alvéolos, que continham várias dezenas de milhares de bobinas de leitura. Elea calou-se. Muito positiva para teimar num esforço inútil. Escutou. Você não sabe ainda, disse Coban, o que ocupa o lugar de Gondawa. Vou lhe dizer, é a arma solar. Apesar dos meus protestos, o Conselho está decidido a utilizá-la se Enisorai nos atacar. E Enisorai está decidida a nos atacar para destruir a arma solar, antes que nós a utilizemos. Visto a complexidade e enormidade de suas dimensões, seria necessário quase 12 horas entre o momento de dar a partida e o momento em que a arma sairá do seu alojamento. É durante esse meio-dia que se jogará a sorte do mundo. Pois, se a arma voa e atinge, será como se o sol mesmo caísse sobre Enisorai. Enisorai queimará, afundará, desaparecerá. Mas a terra inteira sofrerá o choque. Que restará de nós depois de alguns segundos? O que restará da vida? Coban calou-se. Seu olhar trágico passava acima das duas mulheres. Murmurou. Talvez nada, mais nada.
Recomeçou sua caminhada de animal prisioneiro que procura uma saída. E se os emissores conseguirem impedir a partida da arma, eles a destruirão, e nos destruirão também. São 10 vezes mais numerosos que nós e mais agressivos. Não poderemos resistir à sua multidão. Nossa única defesa contra eles era meter-lhes medo. Mas nós lhe metemos medo demais. Eles vão atacar com todos os meios que possuem. E se ganharem, não deixarão nada de uma raça e uma civilização capaz de fabricar a arma solar. E é por esta razão que o grão negro foi distribuído aos seres de Gondawa, para que os prisioneiros escolham se querem morrer por suas próprias mãos ou então nas fogueiras de Enisorai. Eleia endireitou-se, combativa. É absurdo, é horrível, é imundo. Temos que impedir esta guerra. Por que vocês não fazem alguma coisa em vez de gemer? Sabotem a arma, vão a Enisorai. Eles lhe escutarão. Você é Koban. Koban parou diante dela, olhou-a gravemente com satisfação. Você foi bem escolhida, disse ele. Escolhida por quem? Escolhida para quê? Ele não respondeu a estas perguntas, mas sim à precedente. Eu faço alguma coisa. Tenho emissários em Enisorai que entraram em contato com os sábios do distrito de conhecimento. Eles compreendem os riscos da guerra. Se puderem assumir o governo, a paz estará salva. Mas resta pouco tempo. Tenho um encontro com o presidente Lokan. Vou tentar convencer o Conselho a renunciar ao uso da arma solar e de fazer com que Enisorai saiba disso. Mas tenho contra mim os militares que pensam somente na destruição do inimigo. E o ministro Mosran, que construiu a arma e que tem vontade de vê-la funcionar. Se eu fracassar, vamos tentar uma outra coisa. É por isso que vocês foram escolhidas, vocês duas e mais 3 outras mulheres de Gondawa. Eu quero salvar a vida. A vida de quem? A vida, simplesmente, a vida. Se a arma solar funcionar alguns segundos mais do que o previsto, a Terra será afetada de tal modo que os oceanos sairão de suas fossas. Os continentes se abrirão. A atmosfera atingirá o calor do aço fundido e queimará tudo, até mesmo nas profundezas do solo. Não se sabe onde pararão os desastres. Por causa do seu poder tremendo, Mosran nunca pôde experimentar a arma, mesmo em escala reduzida. Não se sabe, mas pode-se prever o pior. Foi o que eu fiz. Escute, Koban, disse uma voz. Quer saber as últimas notícias? Sim, respondeu Koban. Eis aqui. As tropas emissores em guarnição na Lua invadiram a zona internacional.